Olá, meus amigos do canal Diretrizes Espíritas. A nossa reflexão de hoje visa fazer um paralelo do que está acontecendo na Terra e também no Brasil. A gente verifica que esse fenômeno que alastra o mundo todo, ele tem assim, consequências nefastas, não apenas para uma comunidade, um país, mas todo o globo, porque nós somos uma única raça, a raça humana. E diante do que ocorre hoje, a gente verifica que a pandemia do coronavírus, ou Covid-19, ela é o destaque. Mesmo assim, ocorrem outras tragédias por trás desses fenômenos que são abafadas, que são as questões que envolvem o suicídio, que envolvem a questão da mulher ser agredida no lar, na sociedade, o menosprezo, o preconceito racial, a série de coisas que envolvem a humanidade. Então, a gente é um momento de reflexão. Daí, nós buscarmos lá no Livro dos Espíritos, quando se estuda a lei do progresso, em particular na questão 784, que nós aqui colocamos para a reflexão de hoje, é o seguinte, né? Para poder nós refletirmos a esse respeito, né? O que nós podemos aprender a esse respeito? E nessa questão, então, Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos dos pontos de vista moral. Então ele faz uma reflexão naquela época, quando edificou, né, o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita, e nós hoje aqui no século XXI, em pleno 2021, analisando essa perversidade que está ocorrendo. Se naquela época já era destaque, hoje então, pelo número de pessoas que fazem parte da Terra, os seus 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, então a gente verifica que o volume de perversidade em relação à população é grande, vamos dizer assim. E por estar no mundo ainda de provas e expiações, a gente verifica que o mal ainda tem essa ligeira vantagem sobre o bem. E como nós dissemos na última, um dos nossos estudos anteriores, esse avanço, né, do mal está em função dos bons serem omissos, nos bons cruzarem os braços. Então, Kardec aqui verifica, né, nessa pergunta, se realmente está acontecendo isso. Então, a gente verifica que na Terra de hoje, as pessoas ainda estão com aquela ideia contemplativa de achar que a Terra é plana, enfim, uma série de fatores que a gente não vai aqui mencionar, mas que é de conhecimento de todos nós aqui que fazem parte desse grupo, né, que nos seguem através do nosso canal. A gente fica assim muito feliz de ter a companhia de vocês. A resposta, né, é interessante, mas antes a gente fez assim uma colocação também de Allan Kardec, aqui já é comentário de Kardec, numa questão anterior a esta. Ele comenta então o seguinte: o homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atinge nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira o desígnio da providência, que do mal faz surgir o bem. São tempestade e furacão que saneiam a atmosfera, depois de haverem revolvido. Aqui embaixo é uma figura, vamos dizer assim, de expressão, vamos dizer assim. Ele está falando que através das dores que sacode a humanidade, ele faz uma, uma analogia, né? Também ocorre isso, vamos dizer assim, mas a analogia à tempestade de furacão nas coisas que envolvem a humanidade. Em particular hoje, né, a pandemia, né, que está levando o homem, vamos dizer assim, né, a buscar recursos para superar o que nós estamos vivenciando. Então aqui coloca que a gente vive um momento passageiro, isso não é eterno. Mas como nós somos muito apegados às coisas materiais, a gente sofre em demasia por esse apego. Mas tem que colocar na cabeça que tudo que tem um começo tem um fim. E esse fim é realmente ser solucionado através da ciência, das pesquisas científicas.
Então, nessa hora, os interesses materiais ficam abalados, porque se você for analisar, é a questão do dinheiro que prevalece. A gente verifica que as igrejas estão preocupadas em se abrir não apenas para querer dar o consolo espiritual. Esse consolo pode ser dado à distância, mas preocupado com o dinheiro que ali se movimenta e com isso estão levando, né, a abertura das questões religiosas para os interesses materiais e colocando em risco a população que lá frequenta. Mas na pergunta, para poder assim, encerrar a nossa reflexão, é muito forte a resposta. Fala que nós nos enganamos. Observa bem o conjunto e verás que ele, o homem, avança, pois vai compreendendo melhor o que é mal e dia a dia corrige os seus excessos. Parece mentira, né? Mas é assim que está acontecendo realmente. Mas a segunda frase mexe com a gente. É necessário, é preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe o homem compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, o que ocorre conosco hoje é em função do abuso, né, que nós estamos tendo com a própria, vamos dizer assim, vida, né, na Terra, né, os abusos climáticos, vamos dizer assim, que estão repercutindo de uma forma agressiva, e daí então analisarmos que à medida que esse mal vai chegando ao excesso, as pessoas vão pensar em modificar suas leis. Basta analisar o que está acontecendo na Terra hoje e vai encontrar que as pessoas sensatas estão procurando um meio de minimizar esses transtornos que estão ocorrendo. Mas lembrando sempre que é um transtorno momentâneo. Nós não podemos perder a fé de que isso vai passar. O que não podemos não podemos fazer é cruzar os braços e achar que a divindade, o mundo espiritual, vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer por nós mesmos. Fica assim nossa reflexão. Um grande abraço e até o momento em nosso canal de Diretrizes Espíritas.